coragem da fé. Então, vou apresentar um trabalho para os senhores e senhoras com esse tema. Espero poder trazer alguma coisa que vocês possam usar na sua vida de relação, no seu dia a dia lá fora, para que a gente possa viver tranquilo, em paz, na certeza de que o Senhor Deus estará nos abençoando todos os dias da nossa vida, como disse Jesus, até o fim dos tempos. Hoje, como outrora, na nossa organização social quebrantada, Jesus trabalha no mundo restaurando a esperança, a fraternidade, para que o nosso santuário do amor seja restabelecido em seus antigos fundamentos. A obra do Senhor roga recursos na concretização da paz. A obra de Jesus, que pede combustível para a luz e boa vontade para a orientação do bem. Esse trabalho divino requer braços humanos aqui na terra. E que a bênção do céu exige esse recipiente aqui na terra. Ou seja, a bênção que vem do céu da parte de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, precisa de recipiente, ou seja, nós, os médios, os trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, são os recipientes para receberem as bênçãos do céu, como diz esse texto de um livro espírita. O excelso benfeitor espera de nós o serviço pessoal, com que possamos cooperar com Ele na edificação do reino de Deus. Mas que reino é esse? Como assim? Muitos imaginam que o reino de Deus seja um lugar circunscrito no espaço ou em regiões superiores dos planos espirituais. Mas na passagem evangélica de Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21, o próprio Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está entre vós. Essa é a palavra de Jesus. Se o reino de Deus está entre nós agora, isso requer uma compreensão maior, porque a edificação desse reino de amor começa dentro de cada ser humano, tendo por objetivo a busca da nossa melhora íntima, da nossa melhora pessoal, daquele esforço, daquela luta que é comum ouvirmos no centro espírita, reforma íntima, seguindo os pegados do Cristo, que Ele é o caminho, seguindo os pegados dele, os ensinamentos dele, as orientações deles, porque é disso que nós vamos precisar praticamente em todos os dias da nossa vida, para seguirmos em direção também ao nosso Pai Celestial, que é o grande objetivo nosso aqui na Terra. Aliás, o único, maior objetivo nosso é esse, gravitar em direção ao nosso Pai Celestial. Assim nós trazemos nessa noite os nossos companheiros de cristianismo Rede Vivo, na Seara Espírita, breve página de reflexão sobre a coragem da fé, como consta do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, porque nós vamos precisar disso para a construção desse reino de Deus dentro de nós. Então vamos a uma breve reflexão sobre um pequeno trecho extraído lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24, dos itens 13, 14 e 15, intitulado A Coragem da Fé. Nesse capítulo, no item 15, os Espíritos instrutores fazem comentários sobre um dos ensinamentos do Mestre Divino, Jesus, onde ele preconiza essa coragem da fé que devemos exercitar em algum momento da nossa vida. Ou seja, o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus no Novo Testamento, nos alertam para que todos os dias, ou seja, um repositório, um compêndio maravilhoso de ensinamentos para a nossa vida diária, em todos os setores. Costumo pensar com meus botões que o Evangelho de Jesus, nós encontramos todo tipo de conhecimento ali. Psicologia, medicina, matemática, filosofia, o que você quiser aprender, vá no Evangelho de Jesus que está lá.
Vamos então iniciar vendo os itens 13 e 14 que transcrevem os evangelhos de Mateus e Lucas como segue. Mateus, no capítulo 10, versículo 32 a 33, Jesus diz o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o confessarei e o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa extraordinária. Simples, mas extraordinariamente poderosa para a nossa vida aqui na Terra. Porque nós vamos chegar no momento que vamos entender que tudo que nós precisamos na vida é a presença de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, dos benfeitores espirituais que cuidam de nós aqui na Terra. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, 26, diz o seguinte, mesma fala de Jesus, reforçando isso aqui. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando estiver na frente do nosso Pai Celestial. Palavra de Jesus. A partir daí, no item 15, os instrutores espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo dizem o seguinte: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens aqui na Terra, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não tem medo de expor as suas ideias, que não são as ideias de todo mundo. Todos nós sabemos disso. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas acaso em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir do combate. Palavra dos Espíritos instrutores. Quero até alertar aqui, meus queridos irmãos e irmãs, que eu não trago nada que eu acho, deixe de achar, não sei nada. Eu copio lá do Evangelho, da literatura espírita, para trazer para nosso estudo e reflexão. Então, isso aqui tudo está no capítulo 24, lá, Coragem da Fé, para que a gente possa, quem sabe, reforçar em nós, de alguma forma, a busca dessa fé corajosa, que nós vamos ver como que ela acontece ali na vida das pessoas, num de repente. E nós temos que, às vezes, provar que nós temos ou não essa fé corajosa. Jesus repreende essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse ele também se envergonhará, e que renegará aquele que o haja renegado, mas que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Eu vi o Divaldo Franco numa palestra dizendo que muitas pessoas têm vergonha de dizer que é espírito. Ora, o espiritismo é o cristianismo reditivo. O Evangelho segundo o Espiritismo é extraído do Novo Testamento. Por outras palavras, aquele que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam só para si. Não falam para ninguém dessa fé, dessa crença, dessa religiosidade tão importante nos dias atuais, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente e assim trabalham pelo seu adiantamento e pelo adiantamento dos outros. Olha que coisa extraordinária. Isso aqui também está, como já disse, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, quando alguém tem essa fé corajosa, ele não está ajudando só ele mesmo, como os outros também. Porque às vezes, muitas vezes, sem saber, você está motivando alguém que passa por um momento de fragilidade grande e precisava ouvir algo dessa natureza para se fortalecer diante das provações dos vendavais que chegam na vida de todo mundo aqui na Terra. Isso é natural.
No item 16 desse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os nossos instrutores espirituais se dirigem a alguns grupos aqui da Terra específicos, vocês vão saber qual que é. O Espírito diz o seguinte: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam, mas não é do desenvolvimento e a aplicação do Evangelho de Jesus. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão lá no outro mundo, fruto da sua covardia ou da sua fé corajosa. Palavras dos Espíritos, aquele capítulo 24, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, recado diretamente para nós espíritos. Mas o Dr. Bezerra de Menezes também tem um livro, inclusive, que chama Coragem da Fé. E aí eu extraí um pequeno texto do nosso querido Bezerra de Menezes, lá desse livro, Coragem da Fé, que diz o seguinte: devemos agradecer aos reveses que nos chamam à contemplação da realidade íntima em que vivemos. Ou seja, devemos agradecer até as dificuldades que nos afrontam no dia a dia. Porque o homem que não tropeça e cai, ignora a sua fragilidade de espírito e acredita ser o que não é. Se tem algum psicólogo aí, certamente vai falar, maravilha, que é verdade. Muitas vezes nós podemos, como nunca enfrentamos dificuldade, achar que nós somos todos poderosos. E na verdade não é bem assim. Ninguém pode evitar as consequências de viver num mundo de dificuldades materiais, espirituais, mas a nossa postura diante dos acontecimentos que naturalmente se desencadeiam pode, sem dúvida, minimizá-los. Ou seja, a nossa postura diante da vida e da dificuldade vai minimizar os acontecimentos, os revés e a dificuldade que enfrentamos. Isso não vai dar tempo, mas isso tem no Evangelho de Jesus, no outro livro, que fala disso. Quando Jesus chega na casa daquela mulher chamada Marta e Maria, é uma passagem muito conhecida. A Marta reclama. Chegou Jesus, chegou aquela multidão para ouvir e tocar nele, pelo menos. Aí a Marta reclama: Senhor, o senhor não está vendo que estou trabalhando muito, a Maria me deixou? Jesus falou: Marta, Marta, você anda muito preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E que coisa é essa? Então ela estava fazendo. Jesus falou: e Maria escolheu o melhor parte, que não lhe será tirado. Amarguras, traumas e as lágrimas que derramamos, as aflições do sentimento de posse, tudo isso nas areias do tempo e das reencarnações vai ilustrando a nossa pobre alma para possibilitar a libertação da luz que trazemos dentro de nós e que deve resplandecer conforme a orientação do próprio Jesus, quando ele disse lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que catalogou, compilou, anotou para nós as palavras de Jesus. Mateus, Jesus dizendo: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. O que é alqueire, meus irmãos? Era um cesto, espécie de um balde, um cesto, para carregar um monte de coisa. Então, o exemplo de Jesus, o ensinamento, a pedagogia de Jesus é maravilhosa. Você não acende uma luz para botar debaixo do balde, coloca em cima do velador para que assim ilumine todo mundo. Aí Jesus fala que brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifique suas obras diante do Pai que está nos céus. Palavras do próprio Jesus. Também não esquecer as instruções do Mestre Divino Jesus, nos recomendando, em primeiro lugar, que buscássemos o reino de Deus e a sua justiça, afirmando que as demais coisas nos seriam dadas por acréscimo. Quer dizer, mais um recurso, mais um esforcinho de Jesus para nos ajudar na construção desse reino extraordinário que ele disse que está entre nós. E o Emmanuel também, nosso querido Chico Xavier Emmanuel, dois valorosos espíritos muito queridos por todo mundo, Chico e Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel faz comentário sobre uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, que ficou catalogado ali como paralítico de Cafarnaum. Então vamos ver o que esse paralítico tem a ver com a nossa luta em busca dessa fé corajosa ou coragem da fé. E diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 2: em alguns dias,
depois entrou outra vez em Cafarnaum. Naturalmente está falando do nosso querido Jesus. E soube-se que ele estava em casa, ou seja, soube-se que Jesus estava na casa dele lá. Chegou lá, a notícia correu, claro, até eu, se estivesse lá, ia desesperado, pedindo para tocar nas vestes de Jesus. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Quer dizer, na porta não tinha lugar para mais ninguém, aquele povão lá em cima de Jesus. E ele anunciava a palavra. Ou seja, Jesus é incrível, a pessoa não perdia tempo. Onde ele estava ensinando, pregando, curando, sarando, tirando lá os obsessores. Era dia e noite a vida desse maravilhoso Jesus, era assim. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, fazendo um buraco, e baixaram o leito do paralítico na frente de Jesus, pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. A ti te digo, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O resto da história vocês conhecem. O paralítico levantou e foi embora. Muitas pessoas, agora o comentário de Emmanuel é esse: muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Vamos no centro espírita, vamos na igreja. Não, hoje não dá, tem que fazer isso, aquilo. Eu estou mais ouvindo isso que o irmão está falando. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre Divino como legítimos interessados, os interessados somos nós, claro, em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, ou seja, dilatar um pouco a nossa boa vontade de participar desse banquete divino, se fosse possível nos aproximar, como naqueles dias da personalidade de Jesus, em carne e osso, ou pelo menos ali materializado na nossa frente. Não poderíamos encontrar obstáculo nenhum, seja de que tamanho for, seja de que natureza for. Vamos lá ver o Mestre Divino. Dilatar essa capacidade, dilatar os recursos próprios com coragem e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava Jesus, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, o paralítico amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, o nosso querido Redentor, aproveitando fervorosamente o ensejo divino daquele instante. Olha, isso aí acontece na vida de todo mundo. Ninguém pode reclamar. Pelo menos uma vez na vida nós vamos ter esse instante divino de contato com o ente superior. Nem que seja invisível, nós vamos saber disso. De vez em quando acontece isso. Então nós vimos aqui, meus irmãos e irmãs, queridos companheiros, uma fé corajosa, que trabalha, que mostra resultado, porque está fundamentada em quê? Está fundamentada em Jesus. Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, da casa de Davi. Depois desse endereçamento, nós não podemos perdê-lo de vista mais. Por isso, vamos nos recordar do paralítico de Cafarnaum. E na hipótese de nos encontrarmos em grandes dificuldades para estarmos na presença benfazeja do Cristo, pelos nossos impedimentos de ordem material, vamos nos dirigir para o alto e rogar o amparo dos nossos amigos espirituais e nos deixarmos cair aos pés do Mestre Divino, Senhor Jesus, recebendo aí forças novas que nos restabeleçam a coragem da fé e nos traga a paz e o bom ânimo. Mais ou menos nessa direção também Paulo escreve uma carta aos Hebreus,
no capítulo 10, versículo 32, que diz o seguinte: depois que fostes iluminados, suportaste grande combate das aflições. Olha que coisa extraordinária. Depois que fostes iluminados, suportaste grande combate das aflições. Como assim? Depois que nós adquirimos um pouco dessa coragem da fé, o combate das aflições já não nos amedronta mais. É o que nosso querido Paulo disse aqui. E é bem dessa forma mesmo. Porque em outro trecho, eu já disse isso aqui, vou repetir. Em outro trecho, Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: porque nós não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. É verdade, se nós formos viver pelo que vemos, pela notícia que eu vi, você nem sai de casa mais. Mas alguma coisa faz que você levante, se prepare e vá no centro espírita. Não tenha nenhuma preocupação, porque você vai lá e vai voltar. Por que isso? Porque a sua experiência de várias vezes, vários dias, diante de Deus nessa atividade, dá certeza de que o Senhor vai te amparar, que você vai lá no centro, vai no trabalho, e você nem se preocupa mais com isso, está no automático. Ou seja, você já adquiriu um pouco dessa fé, que nós estamos refletindo sobre ela. Como assim? É nesses pequenos detalhes que nós vamos nos fortalecendo, para que depois venham os grandes embates e a gente possa enfrentá-los com serenidade. Não sabemos se a vitória sempre pertence a Deus, em todos os combates aqui na terra. Mas é assim que nós vamos nos fortalecer para enfrentar as nossas dificuldades aqui no planeta Terra, sabendo que aqui é um planeta de provas e expiações, onde nós estamos aqui justamente para isso, para adquirirmos essa fé corajosa e enfrentarmos as nossas próprias deficiências e caminharmos na direção do caminho da verdade e da vida, que é o próprio Jesus, o Cristo de Deus. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, dos tempos apostólicos, nos inspire a simplicidade, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si mesmos em serviço do Senhor Jesus. Porque nós estamos rogando agora, pedindo aos espíritos superiores, aos anjos guardiões, aos mensageiros celestes, e nessa casa eu peço ao nosso querido professor Eurípides Barçanu, que está sempre trabalhando, sempre ajudando, sempre abençoando com a sua presença, que ouça as nossas rogativas simples e nos abençoe, hoje e sempre. Suplicamos a Ele que nos ampare o ideal renovador nos caminhos da árdua ascensão que nos cabe trilhar. Certamente nós temos essa missão aqui na Terra. Que os nossos veneráveis instrutores espirituais dos primeiros séculos da Boa Nova nos permitam repetir nesse momento aquela saudação tão pequena, mas tão vibrante, tão luminosa, tão cheia de esperança, que foi pronunciada no momento, naqueles dias, que exigiu grande coragem da fé deles. Eles disseram: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir o teu nome, te glorificam e te saúdam. Amém.